Oiê, meu nome é Carol e hoje eu vou compartilhar com você 5 erros que eu cometi aqui como empreendedora na minha empresa. E se você é empreendedor ou empreendedora, pode cair nessas armadilhas também. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e bora saber quais foram esses 5 erros que eu cometi ao longo dessa minha jornada de 8 anos e contando. O primeiro de todos que eu ia colocar é o medo de errar. Todo mundo tem medo de errar, né? E às vezes isso paralisa a gente. Em alguns momentos isso travou meu crescimento. Então, a dica que eu te dou já é não deixe esse medo te paralisar. Eu falo isso porque eu empreendo há 8 anos e nos 2 últimos anos que eu tô tendo um salto muito exponencial com a minha empresa por conta que eu enfrentei algumas coisas com medo mesmo. Arrisquei mais financeiramente, arrisquei mais na produção, em alguns anúncios em marketplace, mesmo não tendo toda a estrutura, eu fui e deu resultado e no final eu dei conta. Então, o primeiro de todos seria o medo. O segundo erro eu ia colocar como não planejar as finanças. Eu sempre falo em todos os meus canais que eu sempre fui muito boa de anotar o que entrava e o que saía, mas eu não tinha um planejamento. Eu só ia vivendo e aí eu falava, eu vendi isso, então preciso comprar. E aí o dinheiro que sobrava, eu não tinha uma separação de prolabore, eu não tinha uma separação de reinvestimento, eu só ia vivendo. E isso também atrasa o crescimento. Então, desde que a gente começou a fazer melhor essa gestão financeira estratégica, não só controladora, as coisas melhoraram muito por aqui, tá? Então, esse seria o segundo erro. O terceiro erro, eu ainda vou falar do financeiro, mas é uma coisa diferente. Primeiro, eu não planejava. E o terceiro, eu ia colocar aqui, misturar financeiro pessoal com financeiro PJ, né? Pessoa física com pessoa jurídica. Não dá certo. Não tinha um Prolabore, que eu pegava todo mês aquele valor e pagava minhas contas, eu acabava pagando o boleto da minha faculdade pela conta da empresa, o boleto do meu convênio, nunca tinha um dinheiro meu, aí se eu queria comer uma pizza ou se eu queria sair, eu acabava pegando ali. Que nem eu falei, como eu anotava muito bem as entradas e saídas, eu sempre sabia o que tinha ali, mas não teoricamente todo aquele dinheiro que estava na conta era meu. E aí, às vezes, eu acabava gastando o dinheiro que podia ser da saúde da empresa. Então, esse é um terceiro erro bem errado mesmo. Não faça isso. O quarto erro seria não delegar tarefas. Eu demorei muito tempo para entender que eu precisava de mãos me ajudando por conta do medo de errar, de não conseguir pagar um salário, de não sei o quê. E isso atrasou também. Então, delegar é muito importante. Quando você começa a empreender bem no comecinho, assim, até um certo ponto, você precisa trabalhar muito mesmo, você precisa dar conta de várias funções ao mesmo tempo, mas quando começa já a escapar da sua mão, não enrole muito para delegar essas tarefas. Não demore muito para pensar em chamar uma pessoa para o seu time. Quando eu trouxe o Vinícius para o meu time de sócio, melhorou muito. Mas antes disso, eu já estava começando a perceber que eu não estava dando conta, então eu chamava uma amiga aqui, uma amiga ali para me ajudar e pagava um freelance. Então, assim, delegar é muito importante, mas é delegar mesmo. Eu chamava o pessoal, apagava aquele incêndio, mas eu não definia, vou contratar uma pessoa para tal tarefa. Quando o Vinícius entrou de sócio, depois quando a gente contratou a Gabi para fazer as vendas, depois foi contratando a Thaísa só para abordar, depois foi contratando as outras meninas para ir separando uma só no WhatsApp, uma só no administrativo, a vida anda. É óbvio que surgem outros desafios, mas a vida anda. Então, não delegar, quando você começa a se sentir muito focado, é uma coisa que atrapalha muito o crescimento da empresa. E o quinto e último erro, mas não menos importante, é precificar errado, né? A gente precificou em alguns momentos errado no sentido de não considerar as taxas corretamente, tudo mais. E aí eu entrei na faculdade em 2019, eu comecei a empreender em 2017, a gente entrou em 2019 na faculdade por aqui. E aí eu tive aula de contabilidade e tudo, e entendi como que eu colocava alíquotas de imposto, as taxas das maquininhas, entendi o que era margem de contribuição. E esse foi o erro que eu cometi, assim, que também atrasou muito, porque vendia produto com uma margem não tão legal, às vezes ficava no 0 a 0. Nunca cheguei a perder dinheiro, mas nunca cheguei a ganhar também, até eu entender a precificação. Inclusive, vou deixar um link aqui em algum lugar para você clicar, que eu fiz um curso sobre isso, a gente desenvolveu uma planilha de precificação e você pode ter ela caso você queira precificar corretamente também. Porque esse foi um dos erros, assim, também que atrapalharam muito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Sempre tem mais, né? 5 erros é muito pouco para você falar de uma vida de 8 anos empreendendo, mas separando, assim, a grosso modo, esses são 5 erros que eu cometi que fizeram
uma boa significância no meu atraso de sucesso. Então, fica a dica para você e não cometa os mesmos erros que eu. Manda esse vídeo para alguém, caso você tenha gostado e ache que alguém precisa assistir, e deixa seu like, seu comentário. Me conta nos comentários também se você já cometeu algum desses erros e se você quer ver algum tipo de tema diferente aqui, tá bom? Beijo!